Ismael é um personagem bíblico de grande importância na história do povo de Israel, sendo o primeiro filho de Abraão. E sua história é cheia de aventuras, conflitos e superações. Fica conosco e vamos conhecer todos os detalhes da vida desse personagem tão importante da Bíblia. Antes, peço que nos ajude. Se você ainda não se inscreveu em nosso canal, aproveite e inscreva-se agora. Ative também todas as notificações para continuarmos a trazer mais conteúdos bíblicos. Assista até o final para entender sobre a vida de Ismael e sua conexão com os palestinos, até chegar nos dias atuais, a saber, o Hamas. A história de Ismael começa quando Abraão recebe a promessa de Deus de que ele seria pai de uma grande nação, uma descendência muito numerosa, mesmo ele já tendo uma idade avançada. Abraão tinha 75 anos de idade quando Deus lhe prometeu um filho, e sua esposa Sara ainda não tinha gerado filhos para ele. Com o passar do tempo, Sara, de forma equivocada, acreditando ser impossível por causa da sua idade avançada, gerar filhos a Abraão, propõe então que Abraão tenha um filho com sua serva egípcia Agar, para que assim a promessa de Deus se cumpra. Abraão então aceita a proposta de Sara e desta forma nasce Ismael, filho de Abraão e Agar, que era serva de Sara. Quando Ismael nasceu, Abraão já tinha 86 anos de idade e fazia 10 anos que tinha chegado a Canaã. À luz dos textos bíblicos, nós podemos entender que Abraão amava Ismael e até chegou a pedir que Deus o considerasse como seu herdeiro prometido. Mas, quando Ismael tinha cerca de 13 anos de idade, Deus renovou sua promessa com Abraão, que naquela ocasião já tinha 99 anos. E mais uma vez, Deus prometeu que daria a Abraão um descendente de sua própria esposa Sara. Finalmente, Sara concebe Isaque, o filho que Deus havia prometido diretamente a Abraão. Na ocasião, ele já estava com 100 anos e Sara com 91 anos. O nascimento do filho biológico de Sara e Abraão causou vários problemas de relacionamento entre Sara e Agar. O texto bíblico diz que depois de engravidar, Agar desprezou Sara. E conforme as leis da época, Agar, como escrava, devia ser submissa e jamais podia fazer oposição à esposa estéril. Usando a sua fertilidade para prejudicar Sara, caso isso acontecesse, a serva especial que havia sido escolhida para gerar o herdeiro da família podia ser rebaixada à condição de escrava comum. Então, segundo esse costume, Sara tinha o direito de afligir Agar por causa da maneira que Agar estava tratando ela. Então, com medo de Sarai, Agar foge. E o anjo do Senhor a encontra junto a uma fonte no caminho de Sur, e o anjo disse para Agar: volte para tua senhora e humilha-te debaixo de suas mãos. O desentendimento entre Sara e Agar alcançou o seu auge. Quando Isaque foi desmamado, na festa de desmame de Isaque, Ismael acabou zombando de Isaque e Sara ficou muito ofendida e começou a se sentir ameaçada com a presença de Ismael. E zelando assim pela herança prometida por Deus ao filho da promessa, no caso Isaque, Sara exigiu que Abraão mandasse Agar e seu filho embora, conforme nós lemos no capítulo 21 do livro de Gênesis. Só que esse pedido de Sara contrariava os costumes da época. Afinal, segundo os regulamentos daquele tempo, Ismael era filho legítimo não apenas de Abraão, mas também de Sara, já que ele havia sido gerado por sua serva pessoal. Em casos muito extremos, o filho de um senhor com uma serva até podia ser rebaixado de posição dentro do núcleo familiar, mas jamais ele podia ser expulso, então obviamente tudo isso causou grande desgosto a Abraão. Inicialmente, Abraão se recusa, mas Deus mais uma vez falou com o patriarca de Israel e garantiu que ele não deveria ficar preocupado com o Ismael. O Senhor garantiu que cuidaria do filho da escrava, e também daria a Ismael uma grande descendência. O texto bíblico não fornece os detalhes sobre tudo que motivou o pedido de Sara pela expulsão de Ismael e Agar, mas Sara o enxergava como uma ameaça à posição do seu filho biológico da família. Então, após ser confortado pelo Senhor, Abraão despediu Agar e seu filho. Eles levaram consigo pão e um odre de água e então partiram para o deserto de Berseba. Mas, num determinado momento, a água acabou, e eles pensaram que morreriam. Agar e Ismael sentiram falta de comida e água. Quando a água acabou,
Agar colocou Ismael debaixo de uma árvore e se afastou dele para não vê-lo morrer. Nesse ponto, é comum as pessoas imaginarem que àquela altura Ismael era um menino bem pequeno, mas muito provavelmente ele já era um adolescente com a idade de cerca de 16 anos. Deus ouviu a voz do menino e enviou um anjo a falar com Agar. E o anjo disse: "Ergue-te e levanta o menino, porque dele farei uma grande nação." E o anjo lhe mostrou um poço de água, impedindo assim a morte do menino. Ismael cresceu no deserto da Arábia junto com sua mãe Agar. Ismael se tornou um homem forte e habilidoso em arco e flecha. Ismael se casou com uma mulher egípcia e teve 12 filhos. E uma filha, em Gênesis 28, versículo 9, diz que Maalate, filha de Ismael, se casou com Esaú, filho de Isaque. Já os 12 filhos de Ismael se tornaram líderes de 12 tribos árabes, e a partir dessas tribos que se originaram os ismaelitas, um povo que viveu em regiões próximas ao território de Israel. Os ismaelitas se tornaram um povo nômade, com uma cultura baseada na criação de camelos, ovelhas e cabras. Eles viviam no deserto, movendo-se constantemente em busca de água e pastagens. A economia dos ismaelitas também era baseada no comércio de incenso e especiarias. A história de Ismael também é importante no Islã, pois ele é considerado um profeta e um dos patriarcas do Islã. Segundo a tradição islâmica, Ismael foi pai dos árabes. Ele é visto como modelo de fé e paciência, tendo suportado a separação de sua família e a dificuldade de viver no deserto. Embora Isaque tenha sido o único herdeiro de Abraão, a Bíblia diz que antes de morrer, Abraão deu presente aos seus filhos nascidos de suas concubinas, ou seja, aos filhos de Agar e de sua outra concubina Quetura, não os deixando assim desamparados. A Bíblia não relata nenhum conflito entre Isaque e Ismael depois de adultos, e os dois foram responsáveis pelo sepultamento de seu pai Abraão. E agora fica claro a relação de Ismael e os palestinos. A relação entre Ismael, filho de Abraão, e os palestinos de hoje, especificamente o Hamas, é uma questão complexa e multifacetada que envolve história, religião, política e identidade cultural. Para entender essa conexão, é útil explorar alguns antecedentes históricos e conceitos-chave. Ismael, um dos filhos de Abraão na tradição religiosa abraâmica, inclui o judaísmo, o cristianismo e o Islã. De acordo com a Bíblia, Ismael é considerado o progenitor dos ismaelitas, que são frequentemente associados aos árabes. Em termos de conexão, algumas pessoas interpretam a relação entre Ismael e os palestinos contemporâneos como uma afirmação de sua ancestralidade árabe e, portanto, uma reivindicação de direitos históricos à terra na região da Palestina. No entanto, é importante notar que a maioria dos palestinos, assim como a maioria dos israelenses, tem uma variedade de origens étnicas e religiosas, e não é possível traçar uma conexão direta e ininterrupta com Ismael ou outros antigos povos da região. A relação entre Ismael, os palestinos e o Hamas é complexa e está envolvida em questões políticas contemporâneas, incluindo a busca por autodeterminação, a resolução do conflito Israel e Palestina e a luta pelo controle da terra e dos recursos na região. Portanto, essa conexão é frequentemente usada como um elemento simbólico e histórico, mas não determina a totalidade da identidade, da política ou das reivindicações dos palestinos modernos, nem justifica as ações de grupos como o Hamas. O grupo Hamas, com sede na faixa de Gaza, atacou Israel em várias ocasiões devido a conflitos políticos, territoriais e ideológicos. Eles contestam a presença de Israel na região e buscam a criação de um Estado palestino independente. Espero que você tenha gostado de conhecer um pouco mais sobre a vida de Ismael e também saber um pouco sobre a origem do Hamas. Se quiser saber mais sobre as belas histórias da Bíblia, não deixe de nos acompanhar. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho e até a próxima.